Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo de volta. Vamos continuar sem delongas. Módulo 5. Vamos falar um pouquinho sobre fiscalização do trabalho, né? A gente conversou um pouco sobre tudo que envolve, né, a negociação coletiva, todas as normatizações possíveis em relação a melhorias de condições de trabalho, mas agora falta a gente perguntar, ok, quem fiscaliza tudo isso, né? Como que funciona essa fiscalização? Quem vai olhar para esses detalhes, né? E aí, quem faz esse exame, né, quem inspeciona tudo isso, é o fiscal do trabalho. O fiscal do trabalho, basicamente, é vinculado ali ao Ministério do Trabalho. E a gente tem, né, a criação do Ministério do Trabalho em 1930, ainda, né, no governo provisório de 1930, ali era Vargas. A gente tem a inspeção do trabalho como uma ação para garantir o cumprimento das leis, né, e dos regulamentos que estavam vindo, porque assim, essa época, né, a época de 1930 até 1950, 1960, a gente está num boom trabalhista, né, então a partir dali, né, que vão surgir vai surgir mais possibilidade de avanços sindicais, né, de avanços de melhorias de salário, de condições de trabalho, a própria criação da CLT, né, a própria criação da carteira de trabalho, né, a lei, em geral, estava crescendo, né, estava vindo com muita regulamentação, mas você tinha uma noção de que ok, organizamos tudo isso, mas como é que a gente faz para verificar se isso está sendo aplicado, né? E para isso se criou a ideia dos inspetores do trabalho, né? E eles, os inspetores do trabalho, eles realizavam essa pesquisa, realizavam essa fiscalização e faziam inquéritos, né, sobre essas condições laborais nas empresas, investigando, inclusive, possibilidade de doenças profissionais, né, e propondo ali, fazendo medidas de prevenção, de proteção dos trabalhadores também, tá? Quando veio a CLT ela regulamentou mesmo essa necessidade de fiscalização do trabalho, que hoje é exercida por esses funcionários públicos, esses fiscais do trabalho, que são subordinados ao Ministério do Trabalho, né, vinculados ao Ministério do Trabalho. Esse fiscal, ele atua na empresa quando ele constata o descumprimento de uma lei, né? A ideia é que o fiscal, ele tenha acesso às dependências da empresa, ele tem que ter acesso a 100% das dependências da empresa, e normalmente a ideia é da dupla visita, né? A primeira visita do fiscal do trabalho, ela vai ser para fazer um relatório. Esse relatório vai ter um apontamento ali do que eles acham que precisa melhorar, do que precisa ser feito, o que precisa desenvolver, né, sob pena de responsabilidade, né, e aí vai depender, administrativa, né, normalmente, ou de multa, pena de multa, né, enfim, vai depender. E aí, a partir do momento em que eles voltam na segunda vez, né, eles fazem uma segunda visita já para fiscalizar aquilo que foi colocado no relatório, se aquilo foi executado, né, e aí não sendo executado, a empresa vai responder por isso, né. A fiscalização do trabalho, ela é dividida entre as auditorias fiscais do trabalho, né, dentro ali da legislação trabalhista, da segurança do trabalho e da saúde ocupacional. Então, dentro da auditoria fiscal do trabalho, né, a auditoria é aquela que verifica, né, os detalhes. E aí embaixo a gente tem os agentes, né, que são os fiscais mesmo, que são aquelas pessoas que fazem a função auxiliar de ir, né, inspecionar as empresas, né, e fazer essa atribuição mesmo, tá? Bom, dentro das atribuições dos auditores fiscais, como eles têm um amplo poder de atuação, eles vão buscar ali dentro da empresa, né, todos os objetos que possam comprometer a saúde física, né, ou mental, ou possam causar um tipo de acidente, algum acidente de trabalho dos funcionários, e aí eles vão pedir os esclarecimentos necessários, vão fazer aquele relatório, né, vão fazer
tudo bonitinho e vão apresentar para a empresa. Caso essas irregularidades continuem, aí são previstas as sanções, principalmente, né, de multa, né, ou enfim, de algum pagamento extra, alguma coisa do tipo. Também entram nesses casos as faltas de registro de empregado, né? É muito comum nas visitas sempre ter alguém, porque, né, a CLT ela explicita, né, que assim que você entra numa empresa, a empresa tem um prazo para assinar sua carteira, né? Tem de se assinar a carteira obrigatoriamente. Passou daquele prazo, não foi assinado, a empresa está devendo isso, né? E isso também é muito fiscalizado pelo Ministério do Trabalho, né? Que inclusive vai notificar aquela empresa ali para que essas sanções sejam aplicadas imediatamente, porque isso a lei, principalmente isso, a falta de registro dos funcionários, é algo que a legislação já coloca de imediato, para ser feito de imediato, tá? E aí, também temos, né, essa fiscalização dentro de micro e pequenas empresas, né? Mas essa fiscalização dentro das micro e pequenas empresas, ela tem um caráter muito mais orientador do que de sanção, exatamente, né? Exceto quando essas situações forem situações de alto risco, tá? Quando dentro daquela pequena empresa ali, o funcionário tá tendo um risco enorme ali. Aí sim, aí normalmente tem um caráter administrativo de sanção mesmo. Mas, a princípio, a ideia é orientadora, né? Bom, há também a fiscalização de cumprimento de convenção e acordo coletivo, tá? Embora esses instrumentos sejam instrumentos de direito privado, né? Lembrando que, embora os agentes, né, de fiscalizadores, eles sejam fiscalizadores que trabalham para o Estado tenta interferir de forma mínima no funcionamento da sociedade, né? A ideia é que o Estado interfira cada vez menos na sociedade. Entretanto, para que a sociedade minimamente funcione, o Estado também fiscaliza se aquilo que as partes combinaram está sendo cumprido minimamente, né? Então, é sim possível se fiscalizar convenções e acordos coletivos, embora eles sejam privados, tá? Quando alguma cláusula dentro dessas convenções, dessas negociações coletivas são consideradas ilegais, aí ela é mesmo encaminhada para uma denúncia, tá? Para o Ministério Público do Trabalho, e, né, também pode ser ali multada a empresa ou, enfim, a organização sindical que editou aquela norma ali também, tá? Bom, com isso a gente finaliza a ideia de fiscalização do trabalho, ou seja, a fiscalização do trabalho é realizada pelo Ministério Público do Trabalho, ou pelo Ministério do Trabalho e Emprego, perdão. O Ministério Público do Trabalho também fiscaliza, mas fiscaliza a parte processual, né? O Ministério do Trabalho e Emprego é ele quem faz, né, por meio dos seus agentes, essa atuação de fiscalização visando, como eu falei, a menor interferência possível do Estado na sociedade, mas quando necessária, essa intervenção tem que acontecer para garantir a aplicação das melhorias das condições de trabalho, tá? Bom, por aqui a gente termina essa parte de fiscalização. Realize as atividades que estão aí na sua plataforma. Qualquer dúvida que você tiver, entre em contato conosco pela tutoria. E, bom, estou à sua disposição. Até mais. Tchau, tchau.